capítulo 1. Esdras, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Hoje de manhã, o nosso propósito é falar sobre isso, sobre esse tema. Nós temos um princípio geral, que eu já li para os irmãos, né? O princípio geral é: Esdras apresenta Deus como sendo fiel à sua palavra e um cumpridor de suas promessas. Ele é o Deus soberano que controla a história. Muito bem. E nós temos esse é o princípio geral de todo o acampamento. Nós vamos trabalhar nessa temática. Deus é fiel à sua palavra, Deus cumpre a sua promessa e Deus vai cuidar de nós. Vamos trabalhar nesse aspecto. Nós temos no capítulo 1, eu penso que já dá para estabelecer um princípio do capítulo 1. No capítulo 1 nós podemos ver assim. O princípio que nós podemos ver no capítulo 1 é assim: Deus está no controle da história, quanto dos corações das pessoas. É Ele quem desperta o espírito do povo para agir. Irmãos, deixa eu fazer uma introdução aqui, muito simples. Eu quero fazer uma introdução panorâmica do que nós vamos aprender aqui. O que eu vou fazer? Está aí no material que vocês receberam. Eu vou falar de forma bem assim, mais abrangente, e os irmãos depois podem ler no material de vocês. O livro de Esdras, ele é o livro da volta para casa, ou a volta para a reconstrução. Nós temos que lembrar que Esdras, Neemias, no contexto da estrutura do livro hebraico, ele é um livro só. Na nossa linguagem, por exemplo, as escrituras, numa porção mais assim, vamos dizer assim, dessa cultura ocidental, ele tem essa divisão. Então a gente tem Esdras, depois tem Neemias, e Ageu. Então Ageu, Esdras e Neemias é um livro só, em contextos ali diferentes, em épocas diferentes, mas é um livro só. Só que na nossa Bíblia ele é dividido. Então quando a gente for ler Esdras, é bom quando for ler Esdras, ler Neemias, ler Ageu. Porque lendo os três você vai entender o que se passa nesse contexto. Mas o que nós devemos entender aqui é que Esdras, Neemias, ou melhor, que Esdras é um livro de volta para casa, voltar para reconstruir. Irmãos, nós sabemos que voltar para casa, assim, por exemplo, vai acabar o retiro, vamos voltar para casa, a gente vai dizer, eu não vou chegar em casa, e alguns vão dizer assim, chega em casa, ou tomar um banho, descansar, como foi bom, aí outros vão dizer, já acabou, tem que ir para casa. Então, quando a gente pensa em voltar, sempre tem vários mistos de sentimento, mas Esdras é isso. Uma outra coisa que nós temos que lembrar é que o livro de Esdras também não apresenta só a volta para casa e reconstrução, mas ele apresenta também Deus como sendo fiel à sua palavra e sendo Deus o cumpridor das suas promessas. Então, Deus é fiel à sua palavra e Deus cumpre as suas promessas. Nós vamos ver isso no decorrer desses dias, se Deus permitir, quando estivermos estudando Esdras. Uma outra coisa que nós devemos observar é o cenário que está envolvido nisso tudo. O cenário é de retomada. E o cenário ele é de retomada, porque os judeus agora estão retornando para a sua terra natal. Os irmãos devem lembrar que depois de 70 anos, o povo vai voltar para casa. Então Esdras vai apresentar esse cenário. É uma retomada. Vamos recomeçar. Voltar para casa é uma retomada. Por exemplo, pensando no retiro, a pergunta que eu fiz, agora vai dar para entender um pouquinho mais. Quando a gente anunciou, vai ter o retiro, nós estamos comunicando o que para a igreja? Nós estamos retomando uma atividade da igreja que nós realizávamos antes. E por que? Motivos que fugiram ao nosso controle, que os irmãos sabem, do contexto da pandemia, daquele caos todinho que aconteceu, nós não podíamos vir para cá. Mas agora estamos retomando. E essa retomada dos judeus era com um propósito que essa retomada era para o retorno à sua cidade natal e também para reconstruir. Então, irmãos, o que Esdras está nos dizendo? Que o povo, quando voltar para quando ele retomar, ou seja, tomar esse destino à sua terra natal, o propósito dele é reconstruir. O que é interessante é a pergunta, o que eles têm que reconstruir? Vejam bem, o cenário mostra que eles precisavam reconstruir o centro religioso deles. Eles estavam voltando para Jerusalém, que é o centro religioso, e nesse centro religioso eles iam reconstruir o templo. Se você olhar lá no profeta Ageu, o profeta Ageu dá uma chamada muito grande no povo, porque o povo parou a obra e ficou em suas casas.
né, entre aspas, uma linguagem mais assim nossa, cuidando das suas próprias vidas, dizendo que não era tempo de reconstruir, e as casas, como diz Ageu, eram apaneladas, ou seja, eles estavam cuidando de si e esqueceram a razão de estarem retomando, de estarem retornando, e que foram para reconstruir. E reconstruir aonde? Reconstruir em Jerusalém, que era o centro religioso. Um ponto que nós devemos observar, que essa retomada que o povo de Israel tem, ela não é uma retomada, que nós vamos ver aqui no contexto, no capítulo 1, lá no verso 1, o autor, Esdras, diz para nós que foi no primeiro ano do rei, no ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Essa retomada não foi por causa da bondade de Ciro, não é porque Ciro fosse um bom governador, ou Ciro fosse um bom rei, fosse um rei sábio, misericordioso, não é isso. O povo está retornando porque Deus, na sua soberania, ele toma a iniciativa de despertar o coração de Ciro para cumprir sua promessa. E qual é o ponto aqui, irmãos? É Deus quem desperta o coração do homem. Não é a gente que vai despertar. Por exemplo, nós podemos ver aí, nós temos um momento de crise, né, de política, né, no Brasil. O Brasil se dividiu em dois extremos, né, um mais radical, todos dois radicais, um para um lado, para a esquerda, para a direita, e a gente estava muito preocupado. Se fulano de tal ganhar, o que será de nós? É lógico, irmãos, nós vamos sofrer alguns pesos dessa questão, mas o que nós devemos lembrar é que Deus, ele vai despertar quem ele quiser para cumprir o seu propósito. Nós podemos ver isso claramente em vários eventos da Bíblia. Nós podemos lembrar, Deus chama Abraão, é Deus quem desperta o coração de Abraão para ir para uma terra que ele vai dar ao povo que ele escolheu. Nós podemos lembrar de outros personagens das Escrituras que Deus desperta o coração e vai. É Deus que desperta. Então, quando a gente está voltando para cá, nós temos que lembrar que Deus está o quê? Agindo na história da vida da igreja. Muito bem. Qual é o ponto então? Deus vai cumprir sua promessa. Ele prometeu cuidar de nós, ele vai cuidar de nós. Muito bem. Isso é o que Esdras nos apresenta. O que nós devemos observar no contexto histórico mais abrangente, para os irmãos entenderem, ele tem um cenário, eu quero trazer isso para a gente entender aonde a gente vai chegar, vou ser bem breve também. Nós temos que lembrar que os irmãos lembram que a gente estudou Êxodo, né? Os irmãos, né, Deus, a gente vê que Êxodo ficou muito forte, né? Os irmãos sabem que sempre eu estou citando o Êxodo, é um livro que eu gosto muito, e eu espero, quem sabe, um dia poder retomar, estudar Êxodo com a igreja. Mas Êxodo é o quê? Êxodo é um povo no cenário de aflição, é um povo sendo oprimido, e a Bíblia nos diz que Deus veio e desce, ele chama a Moisés, e Moisés, como seu instrumento, é o libertador daquele povo. E quando aquele povo é libertado, interessante o que Deus diz, aquele povo é libertado para quê? Para me prestar culto, para me adorar, ou para adorar o Senhor Deus. Então, o que acontece? Em Êxodo, nós vemos Deus salvando o povo, libertando o povo da sua aflição, ele conduzindo o povo no deserto, e ele faz o quê? Ele ordena o povo a construir o tabernáculo, e na construção do tabernáculo, Deus quer o quê? Morar no meio do seu povo. E aí esse tabernáculo não podia ser feito de qualquer jeito. Esse tabernáculo tinha que ser feito como? Segundo a ordenança de Deus. Isso é interessante observar, irmãos, que Deus já está nos dizendo que o princípio regulador do culto ou da nossa vida litúrgica vem das Escrituras por meio de Deus. Então Deus faz o quê? Ele estabelece o tabernáculo e Deus projeta esse tabernáculo e o povo de Deus tem que fazer conforme Deus ordenou. Os irmãos devem lembrar que cada detalhe da madeira ou então das peças de tecido era tudo muito bem elaborado, tinha que ser daquele jeito, porque Deus pediu. Não podia ter um acréscimo, não podia tirar nada, era o que Deus estabeleceu. Quando chega, então, em Êxodo é o quê? É o tabernáculo sendo construído. Em Levítico, é estabelecida a liturgia, né? A gente lê Levítico, vê assim, um sacrifício para isso, ofertas de holocausto para isso. A gente vê várias questões desses princípios, ou seja, em Levítico Deus está fazendo o quê? Deus está estabelecendo a liturgia, vamos usar assim, como a gente tem no culto, né? A gente tem um culto no domingo à noite, os irmãos chegam lá, está lá tudo escrito, né?
a gente coloca assim, reconhecendo a presença de Deus. Toda aquela liturgia ela é pensada conforme a mensagem, porque toda ela, num contexto, o culto todo tem que conduzir o povo para Cristo. E como é que conduz? Tem que ter uma liturgia, porque se o culto for desordenado, bagunçado, ele for feito de qualquer jeito, ele não vai levar a gente para Cristo. Então, em Levítico, é estabelecida a liturgia. Em Números, a gente vê o tabernáculo em ação, né? Ou seja, agora o culto sendo formado, toda a estrutura sendo montada e caminhando para isso. Quando a gente vai andar mais um pouquinho, a gente lembra que o povo de Israel, quando chega na Terra Prometida, depois de conquistas, de batalhas, aí passa por Saul sendo rei, né? Os irmãos devem lembrar que o povo queriam ser igual aos outros povos, queriam um rei como Saul, e depois, com o tempo, quando o povo, aí depois Deus vai colocar Davi como seu rei, e Deus instala o povo na Terra Prometida, e aí deixa de ter o tabernáculo e passa a ter o templo. É interessante que o tabernáculo servia para acompanhar o povo na caminhada no deserto e simbolizava o quê? A presença de Deus. Agora, com o povo estabelecido, há uma necessidade de construir um templo. E é interessante que Davi, ele é o rei na época, Davi morava no palácio, a gente vê vários escritos de Davi, que Davi disse, olha, eu queria estar muito na tenda do Senhor do que está aqui no palácio. E Davi, ele entende o seguinte, que ele mora num templo muito bonito, ou num palácio muito bonito, e Deus está numa tenda. Então ele quer fazer uma coisa melhor para Deus, ele quer construir o templo. Só que Deus diz o que para Davi? Davi, você não vai construir esse templo, porque tuas mãos estão cheias de sangue. Então o teu filho vai construir o templo. E quando Davi morre, Salomão assume o trono e assume a continuidade desse projeto. E o que acontece quando Salomão morre, né? Quando Davi morre, Salomão assume, e depois o Salomão continua esse projeto, um templo maravilhoso construído, e depois Salomão morre. Quando Salomão morre, o reino é dividido, né? Fica o reino do sul, que é Judá, e o reino do norte, onde fica a capital e tem o templo, que é Israel. Ou melhor, o reino do sul, Judá, onde fica a capital e tem o templo, e o reino do norte, que é Israel. E aí nós podemos perceber que, por causa disso, o que aconteceu? Salomão, só para lembrar por que foi dividido, porque o filho de Salomão e um outro líder daquela época, eles não tiveram um acordo, né, entre si, e aí houve essa divisão. Mas o que nós podemos perceber é que nessa divisão, com o tempo, houve alguns perigos que foram acontecendo. Por exemplo, Israel, que era a nação do norte, ela é destruída 722 anos antes de Cristo pelos assírios, né? Ela foi dominada, ela foi dispersada, ela quase, irmãos, acabou na história. O povo assírio foi muito perverso. O povo de Israel quase ficou sem identidade. E aí o que acontece? O que se esperaria? E deixa eu perguntar para vocês. O que se espera quando você vê um irmão longe de Deus? Você está vendo assim, um irmão está longe de Deus, o irmão está em pecado, a mão de Deus está pesando sobre ele. E aí o que a gente olha para aquele irmão? A gente pensa assim, olha, qual é a ideia? Aquela pessoa que está longe de Deus, que está fria, ela é um modelo, então ela chama minha atenção para eu ter um cuidado. Qual é o cuidado? Que eu não devo seguir o mesmo caminho. Só que Judá vê Israel sendo destroçada, perdendo a sua identidade, perdendo tudo. Sabe o que Judá faz? Judá não muda de atitude. E interessante, Judá continua do mesmo jeito. Ele vê Israel longe, e nós sabemos, irmãos, que quem fica longe de Deus não vai se dar bem. Asaf disse muito claramente, né? Asaf até chega a vacilar no Salmo 73, ele chega a dizer assim, olha, eu estou vendo o povo prosperando e eu estou aqui, mas depois ele disse não. Aí no final ele disse não, mas o caminho dos ímpios já está estabelecido pelo Senhor Deus, e ele volta à razão e ele percebe que esse caminho não é bom. Só que depois desse período, Judá viu tudo isso acontecendo, e a ideia era o quê? Que esse exemplo de Israel, o que aconteceu com Israel fosse modelo, exemplo para Judá. Só que, meus irmãos, Judá não aprendeu. No ano de 586 a.C., né, a gente vê que Nabucodonosor veio de maneira muito cruel sobre o povo de Judá. E a mão do Senhor pesa através de um rei que é déspota, que é perverso, é cruel. E aí a pergunta é, qual foi a razão então
por que o povo de Judá se tornou cativo, ou então foi para o cativeiro. Quando a gente olha Jeremias 6, do 6 ao 10, diz assim: disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que a pérfida Israel, viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte, alto e baixo, de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. Essa palavra, irmãos, é isso mesmo. O que Deus está falando é o que de maneira muito clara a linguagem, né? Ele está dizendo: Israel se prostituiu. É como se a gente vê. Eu estava conversando com a minha esposa, não faz muito tempo, acho que ano passado, eu falei: amor, quando a gente vinha para a igreja, aqui na quinta igreja, que era a congregação, a gente vinha naquela avenida, qual é o nome da avenida? Do Raio Sol, a principal? Estrela d'Alva, obrigado. A gente via na Estrela d'Alva, a gente via igreja de um lado, igreja do outro, e muitos bares, eram contrastes, né? Depois a gente foi vendo que os bares foram sumindo, né? E comércios foram crescendo, e também as igrejas foram diminuindo. Aí a terceira coisa que a gente percebeu, aquela esquina que fica ali da Casa Lira, né? Que vai para a igreja, quando acaba o culto, eu não sei quantos já perceberam isso, mas quando a gente olha à direita, a gente já vê pessoas que estão ali para a prostituição. Então é essa cena. O que Deus está dizendo? Olha só, disse o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que a pérfida Israel fez? Foi a todo monte, olha, irmãos, foi a todo monte, alto ou baixo, e de toda árvore frondosa se deitou ali a toda a prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. Olha o que ele está falando. Israel fez, a irmã viu. Quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, que vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Veja, irmãos, Judá viu Deus despedindo, Deus dando carta de divórcio. O que Judá fez? O mesmo caminho. E é interessante, sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Então veja bem, irmãos, Israel cometeu pecado de prostituição, Deus disciplinou, ela não voltou, e aí o que acontece? Judá faz a mesma coisa. E aí, por que eles foram para o cativeiro? Por causa disso. Rebelião contra o Senhor Deus, ou seja, quando você fica longe de Deus, você não vai prosperar. E aí, voltando, então, o que Deus faz? Deus estabelece um ato de disciplina. No capítulo 5, do verso 18, 19 de Jeremias, assim: contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Quando disserem: por que nos fez o Senhor, nosso Deus, todas essas coisas? Olha o que Deus está dizendo. Vamos perguntar: por que Deus fez isso? Aí ele vai dizer: então vocês vão responder: como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Então o que acontece? Deus disse para o profeta Jeremias que isso ia acontecer. Viria um rei. E se você ler Abacuque, nós podemos lembrar, só pegando um gancho de Abacuque, que Abacuque também é contemporâneo desse período. Abacuque diz: olha, a lei está frouxa, né, tudo está bagunçado, ninguém tem ordem. Senhor, até quando vai ficar assim? Aí o Senhor: não, Abacuque, fica tranquilo, eu vou resolver isso. Eu vou disciplinar meu povo e vou trazer um povo cruel e perverso. Então perceba, queridos, quando a gente se afasta de Deus, a mão de Deus vem pesada. E aí, por causa de quê? Da idolatria persistente, da apostasia continuada, Deus permitiu que Israel fosse levado para o exílio pelos babilônicos, sob o comando do déspota Nabucodonosor. Irmãos, Nabucodonosor não era fácil. A maneira de governar de Nabucodonosor era muito cruel. Ele tirava a pessoa da sua terra natal e ele fazia o quê? Ele a conduzia segundo o seu propósito, ou seja, ele levava para a sua terra, ele ensinava língua estranha,
a língua nova, ele ia ensinar uma cultura nova, ele ia educar. Pode ver que a gente vê isso em Daniel, que vai para o palácio para aprender. Então, o que nós podemos pensar nisso? Agora, outra coisa, Israel foi toda de uma vez? Não. Israel foi presa em 3 momentos. Né? Em 605 a.C., foi a primeira leva de pessoas que foram subjugadas. Em 597, a segunda leva. E em 587, a terceira leva. Ou seja, já pensou, irmãos? A cada X período, Nabucodonosor vinha e humilhava, invadia, até que depois ele destruiu as portas da cidade, como se fosse o tiro de misericórdia, que a gente às vezes briga com isso, né? Ele destruiu as portas da cidade, ele destruiu os muros de Jerusalém, e destruiu o centro religioso daquele povo, destruiu o templo de Salomão, e isso trouxe perdas cruéis. Irmãos, essas perdas foram muito duras para Israel. Por quê? Que perdas foram essas? Foi a perda emocional, a perda nacional e a perda espiritual. Quando eu falo de perda emocional, eu estou falando assim, é muito ruim você estar dentro da sua casa e alguém chegar e tirar você de dentro da sua casa. Não sei se você já passou por isso na sua vida, mas eu me lembro muito que eu passei por isso na minha infância. Né? A gente estava em casa dormindo e chegou um homem e disse que a gente tinha que deixar a casa e nos mandou embora, e a gente só ficou no relento. Ainda passamos uma noite fora, porque um grande amigo da minha mãe e do meu pai nos socorreu. Né? Ele parou do nada, assim, na minha visão quando criança, né? Do nada ele parou aquele caminhão e ele falou assim: olha, eu não vou deixar vocês. Ele chamou meu pai até de compadre, né? Aquelas expressões assim: compadre, eu não vou deixar você na rua. Eu tenho uma casa. Ele morava lá sozinho nessa casa, ele tinha acabado de vir do Nordeste, ele comprou essa casa. E ele falou assim: vocês vão morar lá. Ele pegou, botou tudo no caminhão, levou a gente para lá e sustentou, e ainda comprou passagens para minha mãe, comigo e meu irmão e meus irmãos, para irmos para a casa da minha avó, com a minha mãe, para ficar um tempo lá, enquanto ele ajudava meu pai a reconstruir alguma coisa. Isso tira de nós, irmãos, é você deixar a sua casa. Uma coisa é você deixar, por exemplo, eu vou arrumar minha bagagem e vou para o acampamento, porque eu sei que eu vou voltar. Mas uma outra coisa é alguém chegar para você, que você não conhece, é um estranho, te dar uma ordem: você vai sair daqui, isso aqui não te pertence. Ele invadiu, ele tomou, ele tirou de você. Isso é um valor emocional muito forte. Nacional, porque Nabucodonosor ele era muito estratégico. Ele não tirava, ele só não destruía a sua casa. Ele te tirava da cidade que você morava. Você não construía nada. Aí quando chegasse lá, ó, estamos aqui no Cantar. Ele tirou a gente aqui do Cantar e levou, vamos pensar aqui, lá pro... vamos precisar lá para o Caroebe, vamos botar uns extremos assim. Não, Caroebe, nós temos irmãos, então vou botar um lugar assim. Nos levou lá para a fronteira com o Amazonas, né? Bem depois da Colina para lá, né? Um lugar bem ruinzinho assim, arranja um lugar, lá não tem lugar muito bonito, mas vamos pensar nisso. Ele deixou dentro do estado, tá perto. Vamos pensar, tirou você daqui e levou para uma outra nação. Tirou você do Brasil e levou para um outro país. Sobre um outro governo, e você lá vai ter que trabalhar, você não tem casa, você vai ter que construir, você vai aguentar o que te dão. Irmãos, e o pior é tirar o valor espiritual. Se há uma coisa que Israel tinha alegria, porque assim, eles saíram do cativeiro. Imagine aqui o quadro histórico: saíram do cativeiro, Deus viu a aflição, Deus libertou e chamou o povo para prestar culto. No deserto orientou o povo como construir o tabernáculo. Depois vem o tempo, a glória ali, a presença de Deus no meio daquele povo adorando, e agora aquele povo não tem mais nada. Não tem mais nada. E tem uma religião muito sincretista, misturada, e aquele povo não tem mais. Então, percas que a gente não imagina. Andar longe de Deus, irmãos, não é só uma questão de deixar o culto e pronto. Você está perdendo outras coisas. Você está perdendo uma coisa que Deus te deu, que é a sua identidade. Você vai deixar de ser o povo do povo das Escrituras para andar no mundo. Você perdeu sua identidade. É tão verdade, irmão, você pode olhar. Quando a gente encontra alguém que era da igreja, que deixou a igreja, está vendo no mundo, que saiu falando aquelas coisas tudinho, quando ele encontra com a gente percebe que a coisa não é normal. A gente tenta falar normalmente, mas não é. Porque primeiro a gente fica achando estranho, porque houve uma quebra. A gente não fala mais a mesma coisa.
A gente não fala mais do culto, a gente não fala mais da leitura bíblica, a gente não fala de um projeto. O mundo é outro. É uma perca muito grande que é difícil de recuperar. Tem que contar com a boa mão de Deus em despertar e trazer. Então, o que nós podemos perceber é esse o quadro. Quando chega aqui em Esdras, capítulo 1, nós podemos ver que nós ficamos aqui sabendo que no capítulo 1 de Esdras, no verso 1, diz assim, eu vou ler para os irmãos, no primeiro ano do rei Ciro, primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor e o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez ele passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarcerou e encarregou, de lhe edificar uma casa em Jerusalém, Judá. Meus irmãos, nós ficamos sabendo aqui, agora é interessante quando nós no capítulo 1, nós ficamos sabendo, olha, no contexto que agora estamos aqui, no contexto de Esdras, nós ficamos sabendo que Deus despertou o coração de Ciro para agir assim, né? E aí, nós olhamos aqui, né? Ciro disse, Deus me despertou. E é interessante observar esse cenário, né? Era o mesmo Senhor que Esdras está nos dizendo, quem desperta o coração do homem é Deus. Então aqui, ó, Ciro diz aqui, ó, por boca do profeta Jeremias. Lembra que Jeremias tinha dito que o povo seria cativo, mas o povo seria libertado. Se nós olharmos em Isaías anuncia Ciro. Meus irmãos, Deus escolhe um homem ímpio e incrédulo para ser seu instrumento para libertar o povo. É interessante que aqui nós podemos lembrar de dois cenários bem contrastantes. Quais são os cenários? É que Nabucodonosor, quando ele conquista, ele faz o quê? Ele traz para a sua terra. Ele tira você. Lembra que eu falei? Ele quebra de você e você tem perda emocional, perda espiritual e a perda nacional. O que Ciro faz? Ciro é interessante, o estilo de governo de Ciro é diferente. Ciro é um governo para todos. Né? A gente parece muito com os nossos governos hoje, com os seus títulos, né? O que Ciro faz? Ciro faz o seguinte, ele liberta o povo e ele fazia o quê? Ele mandava o povo para as suas terras. Você vai para a sua terra, você vai voltar para lá, e se imagine um ânimo, né? Vou voltar para minha terra. Mas você não está livre, você está debaixo de quem? Do jugo do governo. Então, continua sendo o quê? Continua sendo oprimido, está sobre o jugo. Mas o que nós devemos observar é que Esdras começa o seu livro chamando a minha atenção e a sua para um princípio. A palavra evento central aqui é o que? Despertar. Veja, irmãos, no verso 1, olha, diz assim, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o que fez? Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Quando chega no verso 5, olha o que diz o verso 5. Então se levantaram os cabeças de família e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus, o quê? Despertou. Meus irmãos, então o que acontece? Esdras está chamando a gente para uma questão aqui. O evento central aqui, da temática aqui é o quê? É que Deus desperta. Por isso que o tema do nosso retiro é o quê? O Senhor não esqueceu a mensagem de Esdras para nós, ou para os nossos dias. Ou seja, nós temos que lembrar que Deus não esqueceu. E como é que é a evidência de que Deus não esqueceu de nós? É a maneira como Deus age. Deus age o quê? Despertando. Então nós vamos ver, perdão, irmãos, nesta manhã, alguns princípios, que a gente vai começar a trabalhar. Então vamos lá. Como é que eu vou saber que Deus não esqueceu de nós? Eu vou fazer assim, em primeiro lugar, pela palavra de Deus que impulsiona a história. O que quer dizer isso, No verso 1, nós temos aqui uma solidez e uma profundidade, típica de Esdras, O que Esdras vai fazer? Esdras vai nos chamar a atenção
para esses eventos da época. E é interessante que Esdras diz para nós que estes eventos que estão aqui sendo construídos, quem faz é o Senhor. Porque ele diz, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, olha a expressão do propósito, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Que foi dita por quem, meus irmãos? Por Jeremias. Jeremias havia dito no contexto anterior, anos antes, que esse povo voltaria. Mas quem iria levar, a mesma mão que leva o povo para a disciplina, é a mesma mão que também desperta para trazer o povo. Então, irmãos, depois de 70 anos, quase 70 anos, porque a gente ainda está nessa transição, não chegou aos 70 anos totalmente, mas o Senhor Deus vai despertar. Deus vai despertar um homem, né, chamado Ciro, para agir. Né? E é interessante observar que, olhando o cenário, o que Ciro diz. É interessante observar o que Ciro diz, né? Que, olha só, né? O Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual passa a pregar, um pregão, por todo o reino, como também por escrito, dizendo, o que é isso? Ele manda uma palavra para comunicar a todo mundo. Olha o que ele diz, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, olha o que Ciro diz, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Irmãos, um outro ponto aqui, né? Se Deus, nós estamos falando aqui, como Deus move, Ele impulsiona a história pela sua palavra, a sua palavra tem um propósito. Primeiro é para cumprir a sua própria palavra, mas veja só qual é o propósito. Para que o povo está, por que Deus despertou Ciro? Para quê? E para que Deus despertou Ciro? Para que pudesse libertar o povo. Para fazer o quê? Edificar a casa. Irmãos, todo despertamento de Deus para as nossas vidas, ele tem um propósito. Qual é? Edificar casa para o Senhor. O que isso quer dizer numa linguagem do Novo Testamento? Que quando Deus nos desperta, irmãos, Ele nos desperta para adorá-lo, para edificá-lo, para servi-lo de coração. Então veja só, irmãos, que Ciro, olha o que Ciro diz. Isso pode até nos trazer uma vergonha, porque a gente vê alguns irmãos não entenderem isso. Eles querem um despertamento, eles querem um avivamento para uma mudança de... Por exemplo, eu estou com uma crise, eu quero que a crise acabe. Irmãos, a crise não acabou. O povo voltou, e nós vamos ver, até nos subtemas aí os irmãos já devem ter percebido, vai ter um cenário de incertezas. Vai ter cenário de conflito. Mesmo que Deus nos desperte, nós temos que lembrar, mesmo que Deus cumpra, há algo a fazer. Vejam, eles vão voltar para edificar a casa, no lugar onde eles tinham perdido a sua perda espiritual, em Jerusalém. Olha o que diz o texto. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus como com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique o que de novo? Casa. Olha a repetição. Edifique o que? Casa. Continuando. Edifique casa ao Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Olha de novo. Edificar a casa. Olha a figura do habitar. Eu vou usar uma figura aqui olhando para Cristo, né? Que a gente fala que Cristo habitou em nós. Quer dizer o que? Tabernaculou. Ou seja, ele vem para morar com o seu povo. Então, veja, irmãos, a figura da presença de Deus. Deus desperta a Ciro, ele desperta pela sua palavra, ou seja, a palavra de Deus vai governar toda a história e vai direcionar toda a história. A palavra aqui, meus irmãos, é o evento central. Veja, a palavra de Deus é o evento central, porque Ciro, olha, Esdras diz que é para cumprir a sua palavra, e Ciro diz o que, irmãos? Ciro, ele exalta, ele diz, olha, o Senhor Deus, né, o Senhor, Deus dos céus, me deu os reinos. Ele reconhece que tudo que ele tem é do Senhor. Um homem incrédulo reconhece, e nós não reconhecemos. Então, o que acontece? O que Deus está fazendo? Veja, Deus não está levando o povo para plantar, lógico, o povo vai plantar, vai construir, mas o propósito é aqui, olha, o que Ciro está dizendo? Edificar a casa. Edificar a casa. Nós vemos duas vezes. E aí diz no verso 4, todo aquele que restar em algum dos lugares em que habitam os homens deste lugar, ajudarão com prata, ouro, bens, gado,
fora as suas dádivas voluntárias, para a casa de Deus, a qual está onde? Em Jerusalém. Veja, irmãos, casa de Deus, e aonde é o centro religioso de Israel? Jerusalém. Tem um lugar que Deus estabeleceu para adorar. Tem um lugar que a gente deve estar ali. Então percebe que por trás de todo esse evento de Ciro, né, de todas as coisas de Nabucodonosor cair, Ciro tomar, Ciro mandar para a terra, por trás de todo esse evento, irmãos, está a palavra do Senhor. Ele até havia falado isso antes. Se os irmãos depois quiserem olhar lá em Jeremias 25:12, diz assim, acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a das terras dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Olha, Deus disse, eu vou usar vocês, né? Vocês vão ser meu instrumento, depois eu vou destruir vocês. Depois nós olhamos em Jeremias 29:10, olha o que Deus, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, e para vos dar o fim que desejais. Então, meus irmãos, o que Deus quer para nós? Deus quer que a gente, pela sua palavra que move a história, Ele vai nos despertar para edificar a casa. Você foi chamado para adorar e você foi chamado para edificar no seu coração dia a dia com a palavra de Deus, para que você chegue no domingo à noite e você vai cantar melhor. Não estou dizendo que você vai cantar melhor, você vai adorar melhor, você vai amar mais a igreja, vai amar mais os irmãos, vai ter mais interesse. Então Deus desperta para isso, para edificar. Deus desperta para a gente adorar. E aí vem o segundo aspecto que nós podemos aprender nesse cenário, né, que a gente vai observar. Então vamos lá, primeiro, vou repetir, crianças, vocês repetem comigo aí, vamos lá. Né? Como é que podemos saber que Deus não esqueceu de nós? Pelo quê? Pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus impulsiona o quê? A história. Muito bem, então nada acontece sem a vontade permissiva de Deus. Nós temos um mau costume de achar que os decretos eternos de Deus só funcionam quando satisfazem o quê? O nosso coração. Quando a coisa desanda, a gente não consegue acreditar. Senhor, é a tua vontade. Muito bem. Então Deus vai cumprir isso pela palavra que sai da sua boca. A expressão para que se cumprisse é Deus testificando e honrando o profeta, mas acima de tudo é Deus mostrando que Ele não é filho do homem para que minta. Ele disse e vai acontecer. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Então prestem bem atenção. Às vezes a gente tem visto pessoas andando longe de Deus, nós queremos ter pena daquela pessoa, e quando nós não somos chamados para ter pena daquela pessoa, nós podemos até orar por ela, exortá-la, pastoreá-la, mas aquele estilo de vida que aquela pessoa está indo, o que Deus está fazendo com ela para dizer para a gente o que? Cuidado, isso vai acontecer com você. Aquele que pensa que está em pé, deseja que não caia. Nós somos muito orgulhosos, irmãos, mas a gente tem dificuldade de entender o que pode acontecer conosco. Muito bem, então como é que os judeus poderiam voltar pela terra, né, para a terra? Deus desperta o coração do rei Ciro para voltar, né, e a palavra de Deus se cumpre, né? Acho interessante, eu quero citar aqui um autor, Tiberius Rata, para a gente ir para o segundo ponto. Tiberius Rata diz o seguinte: ele aponta corretamente que o autor bíblico, no entanto, não está preocupado apenas com fatos externos da história, os quais ele pode ter obtido a partir do cabeçalho ou então de uma outra nota de edificação como cópia de um próprio decreto, mas ele está preocupado com a ordenação dos propósitos de Deus. Irmão, nós temos que estar preocupados com a ordenação dos propósitos de Deus. Deus desperta o seu povo pela sua palavra. A maneira de Deus cuidar de nós e não esquecer de nós é pela sua palavra que impulsiona a história. Nós estamos vivendo um momento difícil, né, de transição, de muitas conversas, de muitas coisas, tem trago tensão. Cada vez mais estão se levantando contra a igreja do Senhor. E pode até acontecer coisas piores, mas a gente não pode esquecer que Deus impulsiona a história. Segundo lugar, queridos, como é que a gente pode saber que Deus não esqueceu de nós? Nós podemos ver pelo segredo que explica a obediência. Vou repetir aqui.
A pergunta é como é que nós sabemos? Então vamos lá. O segredo que explica a obediência. E qual é o segredo? A palavra que impulsiona corações. Vejam, primeiro a palavra impulsiona o quê? A história. Levanta um governador. Mas agora, a palavra impulsiona corações. Vejam, meus irmãos, no verso 5. Nós vamos ver aqui. Olha o que diz no verso 5. Vou repetir, crianças, perdão. O segundo ponto. Como é que Deus evidencia que Ele não esqueceu de nós? Pela palavra que move corações. Pronto, tá vendo? Já sabia? Legal, que bom. Que bom, isso mostra que vocês já estão caminhando bem. Vamos lá. Então, qual é o segredo? Então, agora, irmãos, como é que a gente sabe que a palavra de Deus impulsionou o coração da gente? Essa é uma pergunta boa para fazer, não é? Como é que eu sei, pastor, que a palavra de Deus impulsionou o meu coração? Simples, irmãos, pela obediência que temos. Meus irmãos, quando a pessoa faz, veja só o que diz o verso 5. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, como todo aquele cujo Espírito de Deus despertou para subir e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Eles, todos que habitavam nos arredores, os ajudaram com objetos de ouro, prata e bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Então, meus irmãos, veja só uma expressão aqui. Então se levantaram os cabeças, segundo cujo o Espírito de Deus o quê? Despertou. Irmãos, líderes têm que ser despertados por Deus. Nós temos às vezes o mau costume de querer colocar líderes segundo a inclinação do nosso coração. Nós temos que perguntar, esse líder, ele tem buscado ao Senhor, ele tem crescido, o seu testemunho. Então veja, irmãos, que Deus, ele funciona, ele move a história pela sua palavra, mas ele move o coração. E a evidência de que o coração o meu coração e o seu foi impulsionado pelo Senhor Deus é a maneira como a gente obedece. Porque diz aqui o texto que Deus despertou o coração para subir e edificar a casa. E aí no contexto anterior diz que aqueles homens, os cabeças das famílias, de Benjamim, se levantaram. Eles se levantaram para obedecer. Então, queridos, o autor é claro em dizer que Deus está no controle tanto da história quanto do coração da pessoa para agir. É Ele que desperta o espírito do líder, é Ele que desperta o coração do povo. E qual é o segredo aqui? O segredo é que eles só estão trabalhando, eles só estão servindo a Deus porque Deus despertou. Então, irmãos, não adianta, irmãos, lutar com uma pessoa que Deus não despertou. Nós, às vezes, queremos perder tempo com isso. Veja, irmãos, Deus tem que despertar. Percebam bem que o segredo para que eles pudessem fazer o serviço, nós vamos ver mais adiante, porque aqui está um cenário de que Ciro faz o pregão e o decreto, mas ao mesmo tempo Esdras nos diz, olha, Deus não só usou Ciro, porque usar Ciro, meus irmãos, para voltar para casa, lembra? 3 perdas, emocional, espiritual e nacional. Então veja só, Ciro está resgatando o quê? Uma perda, o quê? Nacional e emocional voltam. Mas a perda espiritual, ela tem que ser resgatada, reconstruída, despertada aonde? No contexto da igreja. É dentro da igreja, irmãos. Ciro não é o sacerdote. Ciro não é um levita, ele é o governante. Nós temos que lembrar que é dentro da sua igreja que Deus vai levantar homens cheios do poder. É Deus que desperta o coração. A gente pode fazer o esforço que quiser. Querer dar um cargo para o irmão para ver se ele melhora, não é assim que a gente faz? Vamos dar um cargo para o irmão, que sabe, pastor, com esse cargo, ele é envolvido, ele vai ver como é bom. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, ele vai ter o cargo, ele vai fazer, porque todo início é gostoso, é gratificante, a gente se alegra. Mas se Deus não despertar o coração, não adianta, queridos. Vai entrar ano e vai adoecer a igreja, vai adoecer você, vai trazer problemas desgastantes. É Deus quem desperta o coração. Então vejam bem, Deus desperta o cenário político,
né, através de um governante, e Deus desperta a sua igreja. E a evidência que sua igreja está sendo despertada é pela maneira como os membros desta igreja estão servindo a Deus. Se eles estão sendo obedientes, é porque Deus despertou. Lembra que é fazer o quê? Edificar o quê? Altar. É Deus quem desperta. Então, qual é o segredo aqui? Deus despertou o Espírito. É interessante que essa explicação de Esdras traz por trás o seguinte, que Deus, eu vou usar uma expressão de Ralph Davis, ele diz o seguinte: Deus não só agita reis, mas ele agita o coração do seu povo. Meus irmãos, é interessante que Deus despertou o povo para quê? Da sua igreja. Vamos ver lá. Verso 4. Deus desperta o povo para edificar a casa. Verso 5. O povo é despertado. Ou melhor, verso 4. Para levantar a oferta para a casa de Deus. Verso 5. Para edificar a casa. Verso 7. Olha lá de novo. Para colocar as suas ofertas na casa do Senhor. Aí vamos lá, verso 7, ele diz assim, edificar utensílios da casa do Senhor, tudo pronto para quê? Edificar casa. Então Deus não te desperta, meu irmão, para que você faça o que você acha que é melhor. O despertamento de Deus é para te trazer para perto dele. E qual é a evidência de que você está andando perto dele? É a maneira como você vive, obediente ou não. Se você tem murmurado com Deus e com Cristo, está uma coisa errada. Pastor, estou me sentindo tão bem, né? A gente acha interessante alguns espirituais, né? Estou sentindo tão bem, pastor, vontade de cantar nesse culto, adorar o Senhor. Ai, como está gostoso. Aí, no outro dia, acontece uma coisa aí, pragueja, brigas, aquela coisa toda. Vai acontecer porque ninguém é perfeito, mas poderia diminuir muito se o coração da gente fosse despertado pela palavra. Irmãos, não é ambiente que desperta. Talvez você vai sair desse acampamento e dizer assim, eu queria fazer outras coisas na minha vida, eu queria servir mais a Cristo, eu queria mais isso. Mas, irmãos, se a palavra não te despertar, isso é só emocionalismo. Aí você, como é que eu vou identificar? Você vai ver pela obediência. O melhor termômetro é a sua obediência. Quando você olha para um serviço pesado que tem que fazer aqui, é Cristo. É Cristo quem está cuidando. Terceiro e último ponto, né? Como é que Deus mostra que Ele não esqueceu de nós? Pelos sinais que nos encorajam. Se você gosta de sinais, vamos lá, né? Deus move a história pela palavra, Ele desperta o coração dos reis, Deus desperta o coração do povo, mas Deus também, queridos, Ele nos encoraja por sinais. Veja só o que diz o verso 7. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinham posto na casa de seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. O que eu quero dizer com isso? Não, veja bem. Deus cumpre a sua palavra, mas Ele também deixa sinais. Vamos lá. Esse povo estava 70 anos em cativeiro. Nabucodonosor destruiu o templo, pegou todos os utensílios e colocou aonde? Junto com os utensílios dos seus deuses, da sua idolatria. Aí Deus faz o quê? Quando o povo volta, o povo não vai voltar sem nada que identifique o que ele quer. Deus dá para eles o quê? Os utensílios do culto. Percebam, irmãos, quando Deus desperta o coração do governante, Deus desperta o coração do povo, Deus dá evidência de sinais do que Ele quer. Ele vai cumprir a sua promessa dando sinais. Quais são os sinais aqui que nós podemos ver? Nabucodonosor tinha tomado tudo isso, né? Os deuses, talvez a gente pense assim, olha, agora acabou tudo. Lembra que o que o povo perdeu? O povo perdeu o quê? Uma perda espiritual. Irmãos, é como, por exemplo, vamos pensar aqui, né? Você tem sua Bíblia, tem alguns irmãos que têm a Bíblia de estimação, né? Que guardam com muito apreço.
Aí um dia ela perdeu. Você deixou em algum lugar. Aí quando você encontra essa Bíblia, você fica muito feliz. Olha, essa Bíblia, eu gosto tanto dela. Ela no momento da minha vida foi tão assim importante. Você tem outra, mas é porque naquela lá você fez algumas anotações, aquela coisa. Não tem essas questões que a gente faz, né? Coisas que são valorosas. Então o que Deus faz? Deus, Ele também, Ele mostra que se preocupou conosco e que não esqueceu de nós pelos sinais que nos encorajam. Quais são os sinais que nos encorajam? Vejam o que ele diz. O rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, que tinha posto na casa de seus deuses. Olha que faz. Tirou os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro, que os entregou a Sesbazar, príncipe de Judá. É interessante observar que alguns comentários falam que aqui Sesbazar é um tesoureiro. Então foi de tesoureiro para tesoureiro. Está aqui, ó, todos os utensílios. Vocês vão voltar para Jerusalém para edificar a casa. Está aqui todo o material para a edificação da casa. Meu ponto é que o cuidado de Deus nos leva para o culto. O que os irmãos do Antigo Testamento precisavam para o culto? Eles precisavam dos utensílios do culto. E com os utensílios do culto ele adoraria a Deus. E é interessante o que Deus faz. Deus levanta os sacerdotes, os cabeças, para conduzirem o culto. São sinais de que Deus está dizendo assim, olha, o que vocês perderam, eu estou dando de volta. Irmãos, o fato de nós estarmos aqui é uma evidência clara de que Deus não esqueceu de nós. Nós começamos, a fidelidade de Deus é muito clara aqui. Olha só, diz que ele pega, vai olhando mais adiante, aí diz assim, olha, eis que o número deles, olha, 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando do exílio subiu da Babilônia para Jerusalém. Irmãos, Deus, vamos lembrar que eu não posso deixar de esquecer disso. Quando o povo de Israel ficou no cativeiro do Egito 400 anos, quando Deus disse que o povo ia adorar, Deus fez com que o exército dos seus opressores dessem todo o ouro e toda a prata para que eles andassem no deserto. Meus irmãos, Deus Ele tem seus sinais que nos encorajam. Quando eu perguntei, quando falei do retiro, talvez você tenha olhado a descrição, assim, eu não me preocupei muito em perguntar quantos tinham inscritos. Eu coloquei isso no meu coração, não vou ficar perguntando. Mas eu não preciso perguntar. Irmãos vêm dizer para mim, pastor, será que vai ter retiro? Só tem 10. Está chegando o tempo. Pastor, só tem 20. Aí quando encerrou, tinha 42. 32 adultos e 10 crianças. Alguns adultos não estão aqui hoje, por algumas razões que a gente não sabe, mas foi feita inscrição. Então perceba, irmãos, que Deus continua se preocupando, porque Deus constrói todo um cenário. Ele está fazendo isso para quê? Despertar o nosso coração. O que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos amar mais o Senhor. Se você olhar toda a estrutura, o que falta, irmãos, para nós? Fé e envolvimento. A gente não se envolve. A igreja parece que não é nossa. Que Deus não nos deu lugar para adorar. Vê as nossas orações. Como é que são as nossas orações? Vamos orar pelo dízimo e oferta. Senhor, dá a liderança da igreja. Eu não gosto disso, irmãos. Com todo respeito, não vou criticar quem faz no sentido, mas por que não abre agora? Dá a nossa liderança. Para que a nossa igreja. Não, a gente se separa. Nós não nos relacionamos com todo mundo. Eu sei que a gente tem amizade, proximidade, mas, irmãos, chega um limite que você não está bem, você não leu a Bíblia, você não edificou o seu coração, você chega no culto. Como é que você faz?
Então, meus irmãos, olha o que Deus faz. O povo está voltando. Talvez o povo dissesse lá em Ageu, se a gente olhar lá em Ageu, os anciãos lá dizem assim, olha, nós não temos recurso, esse templo não vai ser tão grande como o de Salomão. Mas, irmãos, Deus não queria um templo do tamanho de Salomão. Deus queria despertar o coração do povo para adorá-lo. Nós estamos querendo muitas coisas, quando Deus quer de nós é que o nosso coração seja desperto para adorá-lo. Deus move a história. Olha, 3 perdas: política, espiritual e nacional. Deus usou um governante, usou a liderança e usou os utensílios para resgatar as perdas. Mas no final, se você ler o capítulo todinho, primeiro, veja quantas vezes Deus diz: edificar a casa para a minha casa. Está chamando o povo para uma retomada de culto, de vida com Deus. Diga, Isabel. O que é para escrever em Deus não esqueceu? Muito bem, vamos lá na conclusão aí, né? Muito bem. Deus não esqueceu. Então, o que faremos? Primeiro, se nós sabemos que Deus não esqueceu e que não esquece de nós, então, primeira palavra, continue. Continue caminhando na dependência de Deus. Esse povo passou 70 anos, mas tinha homens lá que continuaram servindo a Deus. Continue a servir, continue amando, continue buscando. Terceiro, em frente, ou segundo, desculpa. Segundo, em frente. Em frente às circunstâncias, na obediência do Senhor, porque é a palavra de Deus que impulsiona. Logo a gente diz que não quer fazer, logo eu não quero isso. A gente é muito mimado. Ah, se nós pudéssemos ser mais maduros. Em frente às circunstâncias, em obediência. Ainda que você não entenda, obedeça. E por fim, adore ao Senhor. Mantenha a esperança naquele que prepara o coração. É Cristo. Se nós olharmos para Cristo, Cristo quando veio, irmãos, ainda que o cenário fosse difícil, o propósito dele era a cruz. Ele continuou? Ele continuou. Quando a gente olha para Cristo, as circunstâncias eram contrárias, mas ele enfrentou. Porque ele sabia que a palavra de Deus é que tinha impulsionado. E Cristo fez o quê? Ele nos levou à adoração ao Senhor. Ele nos reconciliou com o Pai. Então, queridos, lembre-se disso. Deus continua. Deus não esqueceu de nós. E a maneira que sabemos disso é pela palavra que impulsiona a história. É pela palavra que desperta corações. E é pelos sinais que evidenciam. Ele mostrou os utensílios do culto. Irmãos, às vezes a mensagem está lá no domingo à noite. Como disse o pastor Anderson, né? Acho que o pastor Anderson disse. Nós temos a mensagem. Nós estamos domingo a domingo. Na igreja a gente não é despertado porque nossa mente não está no culto. Nós estamos preocupados com o que nós vamos construir. Quando o que Deus nos chamou para construir e edificar foi a casa do Senhor em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Eu estou sem